Boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar e Família. Agradeço a presença de todos. Convido a se inscreverem em nosso canal, comentarem os nossos vídeos, curtirem os nossos vídeos, assistirem também a Reforma Íntima sempre às 15 horas, todos os sábados. Temos também a nossa irradiação, agora nas terças-feiras, às 20h30, e Evangelho no Lar de forma presencial no nosso Centro Espírita, sempre às terças-feiras, às 19h30. Convido todos para estarem conosco nessas atividades. Vamos dar início ao nosso Evangelho com a nossa oração. Gratidão, Pai, pela grande oportunidade de nos reunirmos em família para orarmos. Agradecemos pela união que se faz neste momento em nosso lar, dos mesmos pensamentos e sentimentos nesse propósito de autoiluminação em família. Agradecemos, pois viemos de um lar, tivemos uma mãe e um pai que nos propiciaram a vida. Gratidão pela oportunidade de tê-los nos dado para nos conduzir neste caminho da vida. Gratidão à nossa mãe, que nas suas renúncias e sacrifícios nos deu este dom da vida e nos propiciou a oportunidade de nos encontrarmos matriculados no planeta Terra e estarmos em nossas famílias. Sabemos que as nossas famílias muitas vezes não são perfeitas e que por vezes são também o motivo das nossas tristezas, das nossas desavenças e das nossas dificuldades. Mas agradecemos, Senhor, porque se aqui estamos neste ambiente que tanto nos desagrada em determinados momentos, é porque muito necessitamos em aprendizado e em experiência para nossa autoiluminação. Dai-nos sempre a condução de enxergar aquilo que necessitamos exercer dentro das nossas famílias, das virtudes que necessitamos trabalhar e dos defeitos que somos também convidados a nos aprimorar em virtudes. Gratidão, Senhor, por tudo que nos concede de forma gratuita e generosa, embora muitas vezes não mereçamos, mas nos concede mesmo assim. Que assim seja. Hoje a nossa lição é de número 21, o rico vigilante. Tiago, o mais velho em explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza, tão comuns em todos os mortais, e findo o interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente: um homem temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos abusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. E por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. O lar, dantes simples e alegre, adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos acreditavam-o
completamente feliz. Cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois de comovente rogativa, eis que um anjo lhe apareceu na tela, evanescente do sonho, e lhe diz compadecido: toda a fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigiste um rio quando um simples copo d'água te saciaria a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastassem à refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira de luz espiritual e improvisa a alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado, e no dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes reservas, para que todos os vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou-o com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto, e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciado o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu: sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Mais uma lição preciosa que Jesus agora nos convida a analisar. O dinheiro, o rico vigilante,
traz para a gente várias reflexões sobre as nossas escolhas, por que as escolhemos, para que as escolhemos. Tiago aqui explanava sobre a ânsia de riqueza tão comum em todos os mortais. Nós vivemos em um mundo em que o dinheiro, muitas vezes, o ter, vale mais do que o ser. Nós cultuamos tanto esse ter, essa necessidade de ter, de possuir, que por vezes esquecemos o essencial, que é ser. O ter é importante para que nós tenhamos condições da nossa subsistência no planeta Terra. Nos propicia o trabalho, e o trabalho também nos faz evoluir também a nossa sociedade. Mas o ser é a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro propósito de nascermos. Tanto a riqueza quanto a pobreza são para nós provas. Deus nos possibilita a prova da riqueza e a prova da miséria para que, oportunizando a nós essas provas, nós melhor aproveitemos em nosso próprio benefício. Mas, por vezes, erramos, porque quando somos detentores de valores exuberantes, quando somos portadores de riquezas que nos sobram, agimos de extremo egoísmo. E muitas vezes temos que refletir por que queremos ser portadores, possuidores desse a mais. Com que objetivo? Vamos conversando durante a lição. Jesus conta uma história para a nossa reflexão, que apesar de ter nos dito há 2000 anos atrás, ela é hoje tão atual, tão fantástico dos ensinamentos espirituais, porque passa eras, passa gerações, passa séculos, passa milênios, e as nossas problemáticas, os nossos conflitos, os nossos vícios, os nossos defeitos permanecem sempre os mesmos, quase que inalteráveis. É como se evoluíssemos muito pouco em relação ao ensinamento. E como Jesus já nos convidava, o seu reino não é deste mundo. Então, neste mundo, ainda vamos ser testados, provados, e porque tudo é aprendizado. Havia um homem, relata Jesus, muito temente a Deus e consagrado à retidão. Leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou a trabalhar, com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Então, esse homem, antes de iniciar o trabalho, ele buscou conselhos alusivos à prudência. Ele era um homem de retidão, era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que confiava em Deus e seguia os seus ensinamentos. E ele muito trabalhou com afinco, porque o objetivo dele era beneficiar a sua família. Então, depois de muitas orações, deu-se em várias empresas com afinco para alcançar seus fins. Trabalhou muito por 20 anos consecutivos. E então conseguiu amealhar esse patrimônio que alcançava os milhões. Mas, depois de tanto trabalhar e depois de receber esses milhões, quando ele parou de trabalhar
e foi então usufruir das suas obras. Quando ele volta ao seu lar, depois deste tempo de trabalho, volta psicologicamente à sua família, ele se reconhece desapontado, porque os quadros da vida lhe haviam sido alterados, havia mudado. Durante esse tempo que ele ficou trabalhando com afinco, como ele dedicou-se ao trabalho, ele deixou o seu lar um pouco de lado, deixou de observar aqueles que estavam ao seu redor, a sua família. E ele então percebe a sua esposa de uma forma diferente, que antes o lar, que era alegre e simples, agora adquirira uma afeição sombria. A esposa tinha outros afazeres e os filhos ansiavam pela sua morte para então herdarem a sua herança. Aqueles que eram seus amigos haviam lhe deixado, os seus vizinhos acreditavam que ele era uma pessoa feliz e o invejavam e o ironizavam. As autoridades locais em que ele vivia o obrigavam a dobradas atitudes de sacrifício, em desacordo com a sinceridade do coração. Os negociantes, os oportunistas, o visitavam só para fins de transações criminosas e descabidas. Os bajuladores, na frente dele eram uns, atrás eram outros. Em razão de tantos distúrbios, ele era compelido a transformar a sua residência numa fortaleza. Porque sabemos que quando possuímos uma cobiça geral, porque ainda vivemos em um mundo em que ter dinheiro significa poder, status, e muitos almejam. Quantas pessoas têm o sonho de enriquecerem, de terem muito dinheiro, de poderem usufruir desse dinheiro, mas ele aqui verificou que não era bem esse o objetivo que ele queria quando pensou em trabalhar e adquirir o seu dinheiro. Então ele verificou que as moléstias que antes ele não tinha, agora tinha tempo para ter. E raramente passava algum dia sem irritação no estômago e sem dor de cabeça. A manha também era a sua emoção, os seus pensamentos, e aquilo lhe gerava problemas físicos. E em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusão e arrependimento sem termos. Ele verificou que aquilo que ele tanto trabalhou por 20 anos consecutivos, aquilo que ele tanto lutou, havia retirado dele o tempo com a família, o tempo para si mesmo, e foi motivo de grandes desilusões e arrependimentos, porque ao final de conquistar aquele bem, aquele montuoso bem, as coisas não se tornaram melhores, o seu lar não se tornou um lar melhor, os seus amigos não ficaram melhores, pelo contrário, as pessoas que se relacionavam com ele já vinham interessadas na sua própria fortuna e não em ter uma relação saudável com ele. Todos tinham o interesse de ter o que ele tinha e não de compartilhar do que ele era. Ele então já não aguentava mais se ver naquela situação e, como era um homem temente a Deus, ele pediu uma inspiração do alto para o que fazer, o que as inspirações
o instruísse. E ele então recebe um anjo, e esse anjo lhe faz uma observação muito preciosa, que essa observação também é para nós. O anjo faz ele refletir no sentido. Primeiro, águas cristalinas de fonte é bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. A riqueza, quando nós adquirimos, ela é para ser utilizada de uma forma correta, de uma forma justa, a beneficiar aquele que a possui e aqueles que estão ao seu redor. Ela é uma água corrente, mas se eu pego toda aquela fortuna e trancafio apenas pelo meu sentimento egoístico, represo aquela água apenas para mim, ela estraga, porque ela já não está mais servindo ao seu fim útil, que é de beneficiar a todos. Ela está represada. Para que amontoaste tanto? Necessitastes de um rio quando poderia ter apenas um copo d'água para saciar a sede. Tem um celeiro imenso quando necessita apenas de um grão para refeição. E tem um monte de lã quando apenas alguns serviriam para cobrir o corpo. Nós sabemos que o nosso planeta, ele nos dá condições a todos de terem sim uma vida digna. Mas, pelo nosso sistema, da forma como nós nos comportamos equivocadamente e errando sempre nessa missão da riqueza, muitos possuem pouco e poucos possuem muito. E apesar de Deus oportunizar a prova da riqueza a muitas pessoas, essas erram e depois voltam com a prova da miséria. E não para, porque são poucos aqueles que realmente utilizam da sua fortuna para o bem geral. Jesus nos mostra que a riqueza, a fortuna, ela é necessária. O anjo aqui fala que é necessário. Mas, quando eu tenho aquilo que eu necessito, Jesus nos ensinou a rezar pão nosso de cada dia. Mas é o pão nosso. Não é um pão com manteiga, com presunto, com mussarela, com um complemento, um pão recheado. É o pão nosso. Basta-nos o pão para que sobrevivamos. Mas muitas vezes, pela nossa ambição desmedida e descabida, queremos mais do que necessitamos para sobreviver. Porque nessa corrida pelo possuir, muitas vezes nos esquecemos do verdadeiro motivo pelo qual viemos, que é o nosso espírito. E quando deixamos essa terra e vamos, enfim, para nossa verdadeira terra, nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual, nada levamos daqui. Levamos apenas o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual. E lá do outro lado, de nada nos serve aquilo que aqui tivemos e que aqui montuamos. O alimento não precisamos mais. A vestimenta é moldada pelo nosso próprio perispírito através do nosso pensamento. O alimento, se nós já formos mais conscientes, será energia prana. Não precisamos nem ir ao banheiro,
nem das necessidades fisiológicas qualquer que seja. Os bens que temos são todos formados pelo nosso próprio pensamento. Somos co-criadores em Deus e lá realmente criamos através do pensamento. Mas tudo que montuamos aqui fica. Porque é tudo material e é tudo uma grande ilusão. Tudo que adquirimos na Terra é para ser utilizado para um único propósito, ou assim deveria ser: a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual, e para nos dar condições, e assim também aos nossos irmãos, para que também se elevem e para que também evoluam. Então, como esse devoto já havia caminhado num sentido errôneo, o anjo então lhe dá uma resposta do que deveria fazer com aquilo que possuiu. Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Jesus aqui coloca de forma inquestionável que somente vale o dinheiro da terra pelo bem que ele possa fazer. Então, se queremos adquirir avultuoso valor nessa corrida para nos enriquecermos, primeiro devemos ter em mente qual é o nosso objetivo. Se eu quero ganhar na loteria, se eu quero ter muito dinheiro, qual é o objetivo? Por que eu quero esse valor? Se eu concluir que esse valor é para apenas os meus fins egoísticos, eu quero auxiliar a mim, os meus familiares, quero dar uma casa para um, quero uma casa para outro, quero fins egoísticos, melhor não ter. Porque pelo menos vai ter a culpa e a responsabilidade de ter recebido um valor que não soube administrar. Os grandes valores, eles deveriam ser encaminhados, conduzidos àqueles que sabem administrar. Por isso é tão importante a gente administrar os nossos recursos, administrar o nosso salário, aquilo que adquirimos, porque somente vamos conquistar mais se eu bem administrar o pouco. Se eu administro o meu salário dando a ele um fim nobre, então eu tenho condições de administrar um pouco mais, com fins nobres, a ponto de poder sim administrar milhões, mas desde que o fim seja nobre, não me beneficiando apenas, mas beneficiando todos os filhos de Deus. Eu vou ser apenas um intermediário entre Deus e os meus irmãos, aquele que melhor administra os seus recursos, os seus bens e distribui àqueles que necessitam, dando escolas, oportunizando aprendizado, oportunizando aqueles que não possuem o mínimo a terem a sua subsistência. Então, só vale o dinheiro naquilo que ele possa fazer. Nós vemos um exemplo agora, nessa enchente no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas tirando dos seus próprios recursos para auxiliar aqueles que necessitam, quantas campanhas de doação. Mas temos sempre que ter em mente que o nosso dinheiro é algo muito precioso, muito valioso.
e que a gente tem que saber onde ele é aplicado. Se eu dou, sim, eu tenho que saber como ele foi utilizado, para que ele sirva para realmente auxiliar aqueles que necessitam e para que o seu fim seja sempre nobre. Eu tenho responsabilidade com todos os bens que Deus me possibilita possuir. Eu sou responsável na manutenção do meu lar, se eu tive a graça de conquistar um lar, mesmo que seja pagando aluguel, mediante pagamento mensal de aluguel. Deus me possibilitou pagar aquele aluguel, então eu tenho sim que ter em mente que eu tenho que preservar aquele bem precioso, que eu tenho que preservar o lar que me abriga, higienizando, cuidando, mantendo. Eu tenho sim que valorizar o meio de transporte, que Deus me possibilita chegar mais rápido e me protege dos intempéries do tempo. Eu não devo ser apegada, eu não devo necessitar daquilo para ser feliz. Aquilo não deve ser o motivo da minha felicidade, mas eu tenho sim que valorizar e manter. E não dizer assim, eu sou desapegada dos bens materiais, então todos os meus bens, a minha casa está caindo aos pedaços, o meu carro está caindo aos pedaços, as coisas que eu tenho estão caindo aos pedaços. Não. São recursos preciosos que Deus nos possibilitou. E nos possibilitou para que a gente mantenha, cuide, preserve. E não também no falso desapego a gente não cuide daquilo que Deus nos confiou. Porque Deus só irá nos confiar aquilo que conseguirmos manter pelo nosso esforço. Então o caçador de ouro, comenta Jesus, despertou e ele começou então a dar um fim nobre aos seus recursos. E ele verificou que as pessoas ao seu redor mudaram com ele. Os seus filhos o odiavam, a sua esposa fixou com estranheza e revolta. E até as pessoas que eram beneficiadas por ele o julgavam de louco. Mas ele trazia em si um santuário aberto aos gênios da alegria oculta em dentro do seu coração, para viver em seu coração. Agora, apesar daqueles que eram ambiciosos e queriam ser beneficiados por aquela fortuna, olharem ele de forma estranha, com raiva, com ódio, debocharem, terem ele por título de louco, dentro do seu coração ele sabia que ele estava fazendo o correto. Porque de nada vale a gente ter o planeta Terra, o universo em bens materiais, se não temos paz no coração. Muitas vezes a gente trabalha para adquirir bens materiais e algumas vezes perdemos tudo para cuidar da nossa saúde. Mas se eu tenho um recurso e eu utilizo ele bem, emprego ele bem, eu sinto uma paz no coração, porque eu sinto um dever cumprido. Eu estou dando um fim útil, fazendo com que aquele recurso que Deus me confiou, ele seja bem utilizado. E aqui ele fala de um recurso material, de um bem material, mas esse nosso pensamento e reflexão, ele deve ser também para todos os fins. Tudo que Deus te confiou é para ser utilizado em benefícios também dos seus irmãos. Se Deus te afortunou com uma inteligência, com uma capacidade de compreensão, deves sim também compartilhar o seu conhecimento com aqueles que necessitam, porque também é avareza não fazer. Se Deus me deu a graça da mediunidade para auxiliar os meus irmãos, esse recurso precioso, eu tenho sim que auxiliar todos aqueles que necessitam,
de forma gratuita e voluntária, porque todos os bens que Deus me possibilitou são para eu colocar em uso daqueles que necessitam. E Tiago então diz a Jesus: Senhor, que ensinamento valioso e sublime, não é mesmo? Que ensinamento valioso e sublime que Jesus nos convida. Mas Jesus também nos alerta: sim, mas apenas para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus está falando aqui não os olhos e os ouvidos fisiológicos, aqueles que têm a capacidade visual da matéria e a audição visual da matéria, mas a capacidade de ouvir os seus ensinamentos com os ouvidos espirituais e a capacidade de ver não apenas com os olhos, mas com a visão espiritual. E fica a pergunta para nós: será que estamos conseguindo ouvir o Cristo em nosso espírito e ver o Cristo em nosso espírito? Se ainda não estamos em tal condições, ainda estamos vivos. E assim como esse mente homem a Deus teve a oportunidade de reparar os seus equívocos ainda em vida, Deus também nos oportuniza nesse instante a verificar se estamos vendo e ouvindo em espírito agora, ainda em vida. E se não estivermos, o que necessitamos fazer, o que necessitamos trabalhar em nosso espírito para conseguirmos ver e ouvir de forma espiritual os ensinamentos de Jesus. E graças a Deus, estamos tendo essa oportunidade ainda reencarnados, porque muitos são aqueles que se despertam, que despertam para o verdadeiro sentido da vida só no mundo espiritual, quando já muito erraram e não têm mais condições de reparar. Some em uma outra existência. E quanto tempo vai levar para conseguirem reajustar a sua direção? Então, que possamos sempre estar atentos para corrigir as nossas rotas enquanto ainda estamos a caminho, para quando lá chegarmos no mundo espiritual, já tenhamos certeza que demos o máximo de nós para ver e ouvir. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, aos benfeitores que nos amparam, nos auxiliam com a intuição, a inspiração, que socorrem os nossos irmãos, que se encontram de alguma forma atrelada à psicosfera do nosso lar, os lares que nos ouvem, e que nos possibilite sempre o dom de ver com os olhos espirituais e de ouvir com os ouvidos espirituais, para que consigamos sempre nos melhorar, nos aperfeiçoarmos em espírito enquanto ainda estamos a caminho. Gratidão, Senhor, pela grande oportunidade que o Senhor nos possibilita. Que assim seja. Gratidão, irmãos, por mais este evangelho. Que tenham todos uma excelente semana. Que posso vê-los na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.